quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos na nossa Casa de Paz e Amor, mais uma sexta-feira para o nosso trabalho de palestra, Vibração e Passes. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, os nossos recadinhos iniciais de desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy ele vai tocar. Ligação direta de Bezerra de Menezes, hein? Então vamos deixar desligado, nem no Vibracol, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui todos os meses cestas básicas para as famílias assistidas aqui aos sábados, né? E nós não temos ajuda governamental. Quem puder nos ajudar com uma cesta básica inteira, ótimo. Com duas, melhor ainda, com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Nesse momento nós estamos precisando muito do açúcar e do leite em pó, em saquinhos. Então quem puder colaborar, só trazer para cá, né? E aí deixa aqui na entrada do Paz e Amor. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato na livraria, faz a doação e eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que é necessário. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Só fazer uma prece para aquele que possa continuar nos ajudando e a gente atingir nossa meta de entregar mais um mês as cestas básicas, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor tem o curso Ciclo Básico do Espiritismo, que é um curso de 4 meses para quem quer ter uma noção rápida do que é a doutrina espírita. Então, uma pincelada em 4 meses, né, uma vez por semana,
para ter essa noção. Aí eu, vi, gostei, aí faz o Principiante Espírita, que é um curso mais completo. Esse ciclo básico vai começar aos sábados, no dia 3 de agosto, das 14 às 15h15. Às terças-feiras, iniciará dia 6 de agosto e terá 2 horários, um à tarde, das 14 às 15h15, e o outro à noite, das 20h15 às 21h30, né? Aberto a todos que queiram aprender o Espiritismo de uma forma bem rapidinha. Maiores informações lá na nossa livraria. A nossa Casa de Paz e Amor também tem todas as segundas-feiras o trabalho Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, que é para ajudar quem sofre com entes queridos com dependência de álcool, droga, jogo, porque hoje, infelizmente, o jogo também já está virando um problema familiar. Então, se você está sofrendo com esse tipo de problema, nós temos como ajudar todas as segundas-feiras no Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, das 8 às 9h30 da noite. Precisa passar lá no nosso plantão para fazer o encaminhamento, porque aí nós temos como te ajudar, orientar, passar informações de como lidar com essa situação que é muito difícil. E se nós não nos cuidarmos, nós ficamos mais doentes do que nosso ente querido. E aí como você vai ajudar? E se o seu ente querido também aceitar a ajuda, ele pode ver que nós temos como ajudá-lo também. É todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30, tem que passar lá pelo plantão que é na entrada da casa, que eles fazem o encaminhamento, tá bom? E está chegando amanhã, sábado, é a noite do nosso caldo, aqui do Paz e Amor, né? Então ainda temos convites lá na nossa livraria, teremos lá caldo de feijão, caldo verde, caldo de mandioquinha com carne seca, creme de ervilha, creme de batata. Falar disso essa hora é uma delícia, com certeza vai estar uma delícia. Teremos lá música ao vivo, diversão, então é uma noite super agradável. Quem puder ir, vai com a família, com os amigos, se diverte e ainda ajuda a Casa de Paz e Amor. Vai ser aqui pertinho, ali no local que é o Esporte Clube Sampaio Moreira, aqui na Rua Vilela, pertinho aqui da casa, e os convites estão lá na nossa livraria. É a nossa noite do caldo verde do Paz e Amor. Hoje, com muita alegria, quem vai falar conosco é o Henrique. Cadê o Henrique? O Henrique, trabalhador da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, leitura do Evangelho e a prece inicial. Depois o Henrique faz a palestra e a Tânia no final, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Batelli, pelo espírito Irmão José. Vibrações negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimiles as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas a
poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. E assim, nesta paz, nesta serenidade, vamos nos ligando com os irmãos espirituais aqui presentes, que coordenam esse trabalho. Vamos rogar que envolvam o Henrique, para que ele possa nos passar tudo o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, entender estes ensinamentos e colocá-los na prática do nosso dia a dia ao sairmos daqui. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos envolva, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. E numa sexta-feira à noite o Jefferson falar dos caldos, realmente, né? Nesse momento é bem difícil, né? Vou ficar com eles na cabeça agora. Então, pessoal, hoje nós viemos conversar aqui sobre o item do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama obediência e resignação. Esse item nós encontramos no Evangelho lá no capítulo 9, no Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Lá tem um item chamado obediência e resignação, e é uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, que amplia para nós o entendimento dessas duas virtudes que podemos chamar assim de co-irmãs, que uma e outra coexistem, elas andam lado a lado, e a importância que tem para que nós possamos cultivar essas virtudes no nosso dia a dia. Quando nós ouvimos, né, obediência e resignação, algumas palavras vêm na nossa mente logo como se fosse imediato. Então, pode vir, por exemplo, submissão, talvez omissão. Muitas vezes a gente entende como obediência e resignação uma negação da nossa vontade, dos nossos sentimentos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos abre o entendimento dessas virtudes e nos traz o real motivo, o real sentido delas para a nossa vida. A obediência, o Evangelho nos traz, que é o consentimento da nossa razão. E a resignação é o consentimento do nosso coração. Mas o que isso de fato quer dizer? Vamos começar então pela obediência. A obediência, como dito, é o consentimento da nossa razão, ou seja, passa pelo campo da nossa inteligência, pelo campo do nosso raciocínio, para que a gente possa compreender as leis de Deus, as leis divinas. Ela como fosse um processo racional, no qual eu, através da minha inteligência, através do meu raciocínio, eu consigo compreender as leis divinas, as leis que regem a todos nós. E a gente pergunta, né? Quais são essas leis divinas? Lá no primeiro livro da codificação do Espiritismo, o Livro dos Espíritos,
na terceira parte, Allan Kardec ele elenca essas leis divinas, que ele chama de leis morais. E lá temos a lei de justiça, de amor e de caridade, nós temos a lei de adoração, a lei de progresso, enfim, se não me falha a memória, são 10 leis no total, que ali ele vai elencando, que são as leis que nos regem, a todos nós. Então, a obediência é justamente essa virtude de compreender a lei divina. E como que a lei divina, ela rege o meu comportamento individual, a minha relação com o meu próximo, a minha relação para com Deus. E quando nós cultivamos essa virtude da obediência em nós, com relação às leis divinas, não só nós compreendemos a magnitude dessas leis, mas também nos gera uma atitude de respeito a essas leis. Pois nós entendemos que tudo no universo, na criação divina, tem uma causa e um efeito, tem um porquê de existir. Aquilo que acontece na nossa vida tem uma causa. E a partir do momento em que eu entendo também que Deus, Ele é soberanamente justo, logo a causa também é justa. Então nós somos regidos por leis divinas que trabalham essa questão em nós, essa causalidade que é extremamente ampla e que linka, por assim dizer, toda a criação divina. E nós, obviamente, fazemos parte dessa criação divina. Então, quando nós cultivamos essa virtude da obediência, o nosso raciocínio se amplia e nós entendemos e compreendemos as leis de Deus. E logo isso gera em nós uma atitude de respeito para com essas leis. E quem foi o maior exemplo de obediência às leis divinas? Pegando uma expressão de uma amiga aqui da casa, é o moço do quadro, Jesus. Se ela estiver assistindo agora, saiba que eu estou usando a sua frase. Mas assim, Jesus foi o exemplo máximo de obediência às leis divinas. E graças a Deus, os evangelistas, eles documentaram bem essa obediência que Jesus teve para com as leis divinas. Os evangelistas, Mateus, Lucas, João, Marcos. E nós encontramos um exemplo de obediência lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 38, aonde João ali documenta que Jesus disse assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, um espírito puro, um espírito altamente já evoluído, ele veio até a terra, não para fazer a sua vontade individual, mas em obediência à vontade de Deus, ele veio aqui cumprir com a vontade de Deus. Veio nos ensinar através dos seus exemplos, através das suas palavras, nos ensinar o que de fato é Deus, um Pai misericordioso, um Pai amoroso, um Pai justo. Então ele veio justamente com essa virtude da obediência, cumprir aquilo que Deus, a missão que Deus deu a ele. Também encontramos outro exemplo muito bom da obediência de Jesus para com as leis divinas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28,
aonde Jesus afirma: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mais um exemplo aqui da submissão de Jesus à vontade, da obediência, da obediência às leis divinas, à vontade de Deus. Jesus veio para ter conosco justamente para nos ensinar, nos servir, porque nós ainda estamos num processo de evolução espiritual. Jesus, ele já atingiu a perfeição espiritual. E ele veio ter conosco justamente para nos ensinar o caminho que nos leva a Deus. E esse caminho nós encontramos no seu Evangelho, encontramos nos seus ensinamentos e principalmente nas suas atitudes. Pois bem, conseguimos então entender as necessidades de sermos obedientes às leis de Deus. Porém, como sentir essas leis? Aonde está o campo dos nossos sentimentos em toda essa história? É aí que entra a virtude da resignação. Como dito anteriormente, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, a resignação, ela é o consentimento do nosso coração. Ela já é então uma etapa posterior à obediência. Ela vai um pouco além. Ela já passa do crivo da nossa razão e inteligência e já vai para o campo do nosso sentimento, do nosso coração. E como entender então melhor essa virtude chamada resignação? A resignação é aquele sentimento que temos de plenitude quando nós estamos cumprindo com as leis de Deus, mesmo com todas as provações que a vida nos oferece. É aquele sentimento de que, apesar da provação, da prova que nós estamos enfrentando, é aquele sentimento de consciência tranquila, de leveza no nosso coração, pois nós sabemos intimamente que nós estamos agindo da maneira certa, que nós estamos agindo em concordância com as leis divinas, com a lei de justiça, com a lei do amor, com a lei da caridade. Então a resignação, ela abre as portas do nosso coração, pois ela nos ajuda, essa virtude, a vislumbrar o objetivo da vida que é comum para todos nós, que é a felicidade espiritual. Essa felicidade que é a verdadeira felicidade. É aquela imperecível, é aquela que nós construímos dentro do nosso coração e que vai continuar para nós por todo o sempre. É cada tijolinho que a gente coloca no nosso coração, construindo essa felicidade espiritual, vai ficar ali para sempre conosco. Então, o nosso objetivo de vida comum a todos nós é exatamente essa felicidade, a espiritual, que é intransferível e imperecível. Então, sabedores que nós somos de que atingiremos a felicidade em espírito, logo, essa virtude, a resignação, ela é uma força ativa que nos faz enfrentar os desafios do nosso dia a dia, com altivez, com fé e com confiança em nós, nas nossas capacidades, mas acima de tudo, com confiança em Deus,
na sua providência divina, pois como Jesus, através do seu Evangelho, ensinou a cada um de nós, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é um Pai de misericórdia, Ele é um Pai de justiça, Ele é um Pai de amor e de bondade. E assim, ela nos ajuda, então, a ultrapassar as nossas provas do dia a dia, pois nós temos, assim, a consciência de que uma vida mais feliz nos aguarda, uma condição de vida mais feliz nos aguarda. Se não iniciar nesta encarnação, com certeza, na verdadeira pátria, a pátria espiritual, lá sim, essa felicidade se encontra. Um importante palestrante e divulgador da doutrina espírita, Raul Teixeira, numa de suas palestras para a Federação Espírita do Paraná, ele nos ensina que a resignação, ela é um olhar que temos para os fenômenos da vida. É a maneira como vemos esses fenômenos. Ele nos mostra que, Raul Teixeira nos ensina de que ainda esse sentimento, essa virtude da resignação, quando nós cultivamos dentro de nós, evita que nós entremos nas rotas do desespero e da desolação, porque nos faz ver o verdadeiro objetivo da nossa vida, que é a felicidade espiritual. E faz com que nós ainda compreendamos que as provas que nós temos na nossa vida, e todos nós temos, são, na verdade, instrumentos necessários para o cumprimento de uma lei divina em nós, que é a lei do progresso. Pois as provas faz com que nós nos desenvolvemos, tanto em moralidade quanto em inteligência. Então esses instrumentos são necessários para que a lei do progresso, que é uma lei divina, seja cumprida em nós e também na nossa sociedade. E mais uma vez, nós relembramos então o moço do quadro aqui de trás, chamado Jesus, que também foi o maior exemplo de resignação que nós temos em nossa história. E mais uma vez os evangelistas documentaram a vivência da resignação de Jesus. Mateus, no seu evangelho, no capítulo 26, nos versículos 39 e 42, ele nos traz momentos antes da prisão de Jesus, aonde iria se iniciar o processo do Calvário, que era um processo no qual Jesus sofreria, mas que, ao mesmo tempo, fez com que toda a sua mensagem pudesse ser espalhada no mundo como um todo. E ali, Jesus diz, sabedor de que passaria por aqueles momentos difíceis, relata Mateus, que Jesus diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Jesus continua, relata Mateus: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. É o exemplo máximo de resignação que nós temos no nosso planeta, pois foi através de Jesus que nós conhecemos, pudemos conhecer, podemos dizer, a verdadeira face de Deus, da sua misericórdia, do seu amor. Então, concluindo, essas virtudes, obediência e resignação, ou seja,
consentimento da nossa razão junto com o consentimento do nosso coração. São fundamentais para que possamos viver a cada dia mais em harmonia e em comunhão com as leis divinas. E essas leis, assim como Deus, nosso Pai, têm como base a justiça, o amor e a caridade. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado, Henrique, por suas palavras. E vamos continuar nesta paz, nesta serenidade, nos ligando com a espiritualidade amiga aqui presentes. E antes de receber, vamos doar o nosso amor, o amor de cada um de nós, que sai dos nossos corações como raios de luzes. E esses raios vão se somando e se transformam no intenso farol de amor. E esse farol de amor, Senhor, vai ser levado a todos aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nos leitos brancos de dor. Vamos pedir para que levem para todos aqueles que conhecemos, amigos, conhecidos, ou aqueles pedidos de oração nos nossos WhatsApp, para que possamos pedir que recebam essas vibrações de cura também. Vamos pedir que essa luz de amor vá até aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, sem um teto, para que essa luz de amor os envolva, acalente seus corações, e eles possam conseguir um alimento, um abrigo. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, nas dependências químicas, nas cracolândias da vida, de um lado para outro como verdadeiros zumbis. E aqueles que também estão na dependência química, mas ainda estão nos seus lares. Vamos rogar que essa luz de amor os envolva, que eles possam ter a força necessária para procurar um novo caminho. Vibremos intensamente pelos familiares desses dependentes químicos, para que esses familiares também possam se fortalecer e quando seus entes queridos quiserem e aceitarem ajuda, eles possam ajudá-los. Vamos vibrar por todas as crianças que estão nas ruas, nas casas-abrigo, na Fundação Casa, para que essa luz de amor os envolva, os proteja. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nos asilos, para que possam continuar a ser auxiliados. Pedir que essa luz de amor envolva todos aqueles nossos irmãos que desencarnaram, para que os irmãos espirituais possam auxiliá-los naquilo que for permitido. E que essa luz possa envolver todos os países que estão em guerra, para que seus dirigentes possam ser iluminados e eles possam, Senhor, encontrar o caminho da paz. Querido Mestre Jesus, agora vamos pedir por nós, para que os médiuns que se prepararam possam trazer para nós a terapia da bioenergia. O médium não irá lhe tocar, ele irá trazer amor, carinho e muita energia de luz que irá envolver todos os nossos centros de força, todos os nossos pontos de energia, desde o alto da nossa cabeça, onde temos um ponto chamado coronário, que nos liga com a espiritualidade, e essa energia de amor desce até nossa testa, um centro de força chamado frontal, para que
nossos pensamentos sejam sempre voltados para o bem. E essa energia vai descendo, reequilibrando a nossa garganta, onde temos o centro chamado laríngeo, para que da nossa boca saiam sempre palavras de estímulo, palavras positivas, palavras de apoio ao próximo. Evitar as palavras negativas, depreciativas. Que essa luz, essa energia de amor desça até o nosso coração, onde temos um ponto chamado cardíaco, para que possamos ter sempre sentimentos voltados para o bem. E essa energia desce até o nosso baço, nosso esplênico, um ponto de força que fortalece todo o nosso sistema imunológico. E essa energia vai para o nosso estômago, onde temos um ponto chamado gástrico. E essa energia, nós acumulamos aqui no estômago energias negativas. Quando ficamos tensos, nervosos, contraímos o estômago, travamos até a nossa digestão. Então vamos imaginar uma energia circulando, dissipando todas as energias negativas acumuladas no nosso estômago, no nosso gástrico. E essa energia desce para a nossa parte genital, nosso genésico, desce pelas nossas pernas, indo até a sola dos pés, encontrando os terminais nervosos, sobe pelas nossas pernas. E no começo da coluna temos um ponto chamado básico, que nos dá sustentação. E essa luz de amor vai subindo pela nossa coluna vertebral, alinhando vértebra por vértebra, alinhando toda a musculação da nossa coluna, passando pela nossa cervical, fechando no alto da nossa cabeça, no nosso coronário. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.